Olá pessoal, vamos falar desse cara aí que é um contator. Muita gente chamava também de contator, né? Porque nos livros mais antigos vinha com esse Czinho lá, contactor, né? Antes do T. Depois passou a não mais a literatura trabalhar com esse Czinho e chamar apenas de contator. Mesmo assim, dependendo da região, a galera também chama como contatora, né? Não importa, o importante é que você compreenda que esse contator ele é um dispositivo de manobra, tá? Ele vai manobrar, ele vai abrir e fechar os seus contatos, certo? De acordo com o seu acionamento, o acionamento da sua bobina. Basicamente, o contator é dividido em dois tipos. Existe o contator auxiliar, como o próprio nome diz, ele vai fazer aplicações mais básicas, né, de suporte para o circuito de força. E existe o contator de potência, que é aquele que de fato nós vamos utilizar lá no circuito de força, né, o diagrama de força. Então, primeiro passo é o seguinte: a bobina do contator, ela está aqui no seu interior, na parte de baixo, tá? E ele vem aqui com essa nomenclaturazinha aqui, olha, A1 e A2. A1 e A2 representa uma nomenclatura que diz que é nesses bornes que nós vamos conectar a alimentação do contator, tá? E aí ele também define aqui, ó, pode observar, qual é a tensão e a frequência desse contator, né? Dessa bobina do contator. Então essa bobina ela tem uma tensão de 220 volts e pode trabalhar aí 50 ou 60 Hz sem nenhum problema. Aqui no país a gente trabalha com 60 Hz. Então, como vocês estão vendo aí, nós vamos alimentar aqui 220 volts. Se você estiver na região em que fase neutro de 220, então você vai conectar fase e neutro aqui em A1 e A2. Não importa, certo? Não tem importância onde você vai conectar o fase e neutro. O importante é que você siga um padrão. Se você for conectar o neutro em A2, se você usar mais contatores, também deixe o neutro em A2, tá bom? Então, sendo assim, A1 e A2 representam os bornes de conexão da alimentação da bobina. Se você estiver em uma região que 220 seja fase então você vai conectar duas fases aqui, né? Uma fase no A2, a outra fase no A1, tá bom? Então, pronto. A questão da bobina a gente já compreendeu aí o nível de tensão, tá? Quando você aciona a bobina, esse contator ele atraca, né? Essa pecinha aqui ela entra, ó, certo? Ela entra dizendo que ele está energizado. Nessa posição ele está desenergizado, que é esse caso aqui que vocês estão vendo. Beleza? Então, vamos agora para os contatos principais. Por quê? Porque um contator de potência, ele possui três contatos principais. Daqui para cá eu tenho um contato, daqui para cá eu tenho outro contato e daqui para cá eu tenho o terceiro contato. Olha, a parte da entrada eu vou ter L1, L2 e L3, que representa linha, né? Ou seja, é a entrada. Eu vou entrar com as três fases aqui, certo? Vou entrar com as três fases aqui, em L1, L2 e L3. A saída, ele coloca um T1, T2 e T3. A saída, eu vou sair desses três bornes aqui, tá? Detalhe, T aqui dele de trabalho, né? Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Então, as três fases entram em L1, L2 e L3 e as três fases saem em T1, T2 e T3, tá certo? Agora, além disso, ele vem com a numeração. Essa numeração, gente, ela é padrão. É um padrão internacional. Tanto faz estarmos aqui no Brasil, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, lá na África do Sul. Se tiver um contator, não importa o fabricante, ele vai ter sempre essa numeração. 1, 3 e 5 é a entrada,
certo? É a entrada 1, 3 e 5, ou seja, os números ímpares, né? A gente usa como entrada do contador. E aqui embaixo, 2, 4 e 6, os pares, a gente usa como a saída. Então, 1 e 2 é um contato, 3 e 4 é outro contato, e 5 e 6 o terceiro contato. Quando a bobina é energizada, ele fecha aqui, ele atraca aqui, a bobina ela é magnetizada, e aí ele tem dois núcleos aqui, tem um núcleo fixo e um móvel. Essa aqui que movimenta é o núcleo móvel. Quando a bobina é energizada, gera um campo magnético e atrai. Então, por isso que ele desce. Ó. Ele atrai, ele desce. Enquanto ela está energizada, ele fica retido aqui. E aí ele vai fechar esses três contatos e vai acionar o seu motor, tá bom? Agora, apesar de ser um contator de potência, a maioria deles tem contator de potência que não vem contato auxiliar, certo? Mas é a minoria. A maioria, por menor ou maior que seja o contator, ele vem com no mínimo um contato. E esse aqui não seria diferente. Ele veio com um contato auxiliar, 13, 14, certo? Então, 13 e 14 representa uns bornes de conexão de um contato auxiliar. Ele vem aqui com o nome NO e NO. NO está em inglês, significa Normed Open, certo? Normed Open, ou seja, normal aberto ou normalmente aberto. Esse contato é aberto. Mesmo que não viesse com esse nome aqui, NO, Normed Open, mas aí você poderia usar também a questão da padronização da numeração. Olha, sempre nos contatos auxiliares, somente nos auxiliares. A última numeração, o último algarismo aqui é quanto? Eu não tenho 1 e o 3? O último é o 3. Quem é o último aqui? 1 e 4, quem é o último? O 4, né? Então, 3 e 4 são os últimos. Sempre que a numeração tiver 3 e 4, é um contato aberto. Se a numeração tiver a última 1 e 2, é um contato fechado. Nesse caso está 3 e 4, portanto é um contato aberto. E esse 1, o primeiro número, representa a quantidade a sequência de contatos auxiliares. Se aqui a gente tivesse outro contato auxiliar, ele já seria um 2, um 23, 24, um 33, 34 e assim por diante. Os dois primeiros é só a sequência, a localização. E os dois últimos é justamente a definição, se ele é aberto ou fechado. 3 e 4, aberto. 1 e 2, fechado. E para encerrar aqui, nós temos aqui essa ponta, a fixação, né, para o trilho DIN, né? Você encaixa lá, puxa aqui com a chave de fenda um pouquinho e encaixa ele. Agora, se quiser ampliar os contatos, né, já que só tem um, você precisa de mais contatos, então você vai solicitar esse blocozinho aqui, que é um bloco, a gente chama bloco auxiliar ou bloco aditivo, como queira chamar. Ele vem e encaixa aqui, certo? Eu vou encaixar, certo? Encaixei, vou tirar aqui novamente, retirei, vou encaixar aqui novamente. Aí você vai dizer, tá, qual é a numeração? Olha a sequência, 53, 54 é um contato, 61, 62 é outro contato, 71, 72 é outro contato, 83, 84 outro contato. Aí você diz, vixe, ele pulou para o 5. Pulou porque ele entende que esse bloco está sendo utilizado em um contato auxiliar e que aqui ele já tem 4 auxiliares. Aí aqui seria o quinto, começa com 5, o sexto, o sétimo e o oitavo. Aqui o final é o quê? Os dois últimos, 3 e 4, então o contato é aberto. Aqui o final, 1 e 2, então o contato é fechado. Aqui 1 e 2 o final, então o contato é fechado. E aqui 3 e 4 o contato é aberto. E ele põe a letrinha aqui, NO, né, Normed Open, e NC, Normed Close, tá bom? Aqui nesse caso, quando for acionado, ele também vai fechar, vai atracar aqui, ele vai puxar, porque ele está encaixado aqui embaixo. Detalhe, quando a bobina é energizada,
e o núcleo móvel é atraído, né? Ele baixa aqui um pouquinho, os contatos que estão abertos fecham e os que estão fechados abrem, né? E assim é que trabalha o sistema de acionamento, tá bom? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!